Nós damos bem-vindos a todos os irmãos para este culto que está iniciando, um culto dirigido tão somente a Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Queremos dirigir este culto, mas fazê-lo sob a direção do Espírito Santo, para que, sob a direção de Deus mesmo, possamos nos edificarmos espiritualmente neste culto. Então, todos sejam bem-vindos para, assim, juntos exaltarmos o nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Vamos cantar do Inário, hino 172, Teu culto agora, aqui, Senhor. Convido a igreja a pôr-se em pé. Vamos fazer uma oração em louvor e adoração a Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nos alegramos neste dia na Tua presença, neste culto que dirigimos a Ti. Nós vivemos a certeza de que o Senhor está conosco a cada momento, a cada dia em nosso viver. O Senhor está conosco também presente neste culto, porque a Ti nós devemos este ato de adoração para expressar-Te a nossa gratidão, como numa confirmação da fé, por crermos que o nosso sustento vem das Tuas mãos, a nossa segurança está no Senhor. O Senhor é quem manifesta um cuidado especial para com a Tua igreja, o Teu povo a cada dia. E a cada dia, então, nós nos refugiamos em Ti, rendemos-Te graças, porque vivemos assim em vista do chamado que o Senhor estendeu a nós, pelo que louvamos e bendizemos o Teu nome. Somos-Te agradecidos pela conversão em Cristo Jesus, pela transformação da vida no Senhor. Somos-Te agradecidos por Tua palavra, que trabalha os nossos corações, que vem lapidando sempre a nossa vida para andarmos em retidão. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou a uma viva e estreita comunhão contigo mesmo. Louvamos-te por esta tua iniciativa, esta vontade soberana para com os seus. Queremos agora pedir a tua bênção sobre cada coração que aqui se encontra, pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos,
sobre cada família desta igreja, pedir a tua bênção para todas as partes deste culto, para que neste culto possamos aprender mais a respeito do teu querer, para que neste culto possamos, ó Pai, solidificar mais em nosso íntimo a convicção de Cristo como o nosso Senhor e Salvador, que possamos também neste culto solidificar mais a disposição de servir-te no teu reino eterno. Então fica conosco, guia-nos nestes momentos, guia-nos em nosso viver. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 1. O primeiro salmo da Bíblia. Os 6 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos cantar o hino 278, Manso e Bondoso. Espírito
Como poderíamos, irmãos, de fato, medir a profundidade do amor de Deus? Qual a largura deste amor? O comprimento deste amor desafia o apóstolo Paulo. Como poderíamos entender tão infinito amor, o amor de Deus? Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já, escreveu o autor sacro, dizendo: eis, bate à porta, paciente, esperando, e chama: ó pecador, vem. É assim que Deus lida conosco, é assim que Ele nos considera. Sabe que somos pecadores, mas sempre esperando uma reação, uma aproximação mais íntima dele, por causa do seu grande amor para conosco. E ele diz: vem, vem sim, vem pecador. Somos regenerados, santificados em Cristo Jesus, mas somos pecadores, pecamos e precisamos do perdão de Deus. Ele sabe que precisamos. Então vamos ter um momento de contrição, uma oportunidade neste culto para confessar os nossos pecados a Deus e assim nos prepararmos mais para ouvir o que Ele tem a nos dizer e nos construir para Ele mesmo na vida espiritual. Oremos silenciosamente. Deus poderoso, Deus gracioso, adoramos o Teu nome e agradecemos-te, Senhor, por Tua palavra, a Tua palavra que é tão preciosa, é a palavra que é comparada a uma espada de dois gumes, é uma palavra que corta para nos purificar, é a palavra que indica o rumo certo, é a palavra que nos instrui para ficarmos mais apegados ao Teu amor, ao Teu querer, mais apegados às Tuas ricas promessas, e nelas a promessa de perdão. Queremos dar-te graças porque recebemos o perdão em Cristo Jesus. É a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Mas pecamos, entristecemos o Teu Espírito Santo e pedimos novamente o Teu perdão. E pedimos também a Tua ajuda, as Tuas consolações, o Teu fortalecimento, a Tua orientação para vivermos vida em retidão, vida agradável a Ti. Venha nos conduzir, venha nos abençoar, fazer com que o nosso viver seja em paz, em segurança neste mundo, e seja um viver a comunicar o Teu Evangelho, que é poderoso para salvar a todo que crê. Receba o nosso louvor, a nossa adoração,
Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 133. Ó, queremos sempre ouvir. 133. As crianças podem vir à frente. O professor Sleide tem a palavra. Muito bem, hoje tem mais um pouquinho. Bom dia para vocês. Bom dia. Nossa, que isso, que bom dia. Mas animado, né? Bom dia, vocês não cantaram? Tantos cantos aí já, de louvor. Né? Alguns vocês não conhecem, mas outros vão aprender. Muito bem, a nossa lição hoje para a gente falar sobre ela, quero primeiro fazer alguma coisinha com vocês. Vou mostrar alguns objetos, vestuários, alguma coisa que já foi tratado, que a gente já estudou na nossa classe. Se vocês olham uma espada, qual é a história que vem na cabeça de vocês? Pode falar. Até crianças grandes, qual é a história que vem na sua cabeça? Vem uma espada. Nenhuma história. Hã? E outras histórias aí? Gente, uma espada. Quantas histórias nós já ouvimos? Deu um brancão agora, né? Ele cortou a orelha. Isso! Cortou a orelha! Muito bem, mas que aluna inteligente! E agora, se eu mostro isso aqui? O que vocês lembram? O que vocês lembram? Pode ver, criançada? Jardim do Éden. Isso aí! Peguei de surpresa vocês, né? Muito bem. E se eu coloco isso aqui, vem cá. Vem cá, isso. Isso. Pronto. Nem vou perguntar para o povo. Aí, vem aqui. E agora? Davi, uma ovelhinha. E a história de uma ovelhinha saiu para andar sozinha.
foi para longe do pastoreio, essa coitadinha, indo nos caminhos. Ah, muito bem, muito obrigada. Lembrando alguma coisa. Não vou mostrar para mais aqui, vai ficar muito tempo. E se eu mostro isso aqui agora? E isso aqui, o que vai lembrar? José ganhou uma túnica bonita do pai. E essa daqui? Que história que lembra? Nada! Quem é que queria comer até a comida lá dos porcos lá? Quem que era? O filho saiu de casa, todo faceiro da vida, com toda a grana, perdeu tudo e foi parar no meio dos chiqueiros, do povo. Né? Muito bem. Agora, quero mostrar isso aqui para vocês. Cadê? Foi mostrando. Nós vamos tratar um outro. Não acho que está aqui. E isso daqui? O que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Lã. Será que tem uma história que vai falar sobre lã? Nós vamos para a nossa classe. E lá nós vamos ver qual é a história que vai ter lã. E no domingo que vem eu vou chegar e perguntar aqui tudo outra vez para vocês. Tá bom? Nós vamos ficar em pé, vamos sentar o cântico, que o nosso versículo de hoje nós vamos recordar, que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos ficar em pé? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Poder sentar. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, verso 23. Mateus 18, 23. Nós vamos alternar esta leitura nos seus versículos. Mateus 18, 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que salvasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu
igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, esta parábola é a explicação sobre a prática do perdão. No texto anterior ao que Mateus escreve esta parábola de Jesus, nós encontramos o apóstolo Pedro procurando Jesus e fazendo a ele uma pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Mas Pedro fez a pergunta e ele mesmo sugeriu a resposta, porque ele disse: até 7 vezes. Isto porque os judeus, orientados pelos mestres, os rabinos, eles tinham o costume de perdoar até 3 vezes, não 4. Os rabinos ensinavam assim, baseados nos primeiros capítulos do profeta Amós, onde Deus fala sobre as nações, que ele estaria tolerando por 3 vezes, mas na 4ª então viria o juízo. E para os rabinos, o ser humano não é melhor que Deus, não dá conta, então 3 vezes seria bom. O que Pedro fez, perguntando para Jesus quantas vezes devo perdoar e sugerindo ao mesmo tempo 7 vezes, ele dobrou o número de vezes ensinados pelos rabinos e fez mais, acrescentou mais uma. Com isso, Pedro achou que seria elogiado por Jesus, fazendo este acréscimo. Mas Jesus não deixou por menos. Passou a mostrar que não existe limite para o perdão. Mas por causa dessa pergunta, aliás, o apóstolo Pedro era um tanto impulsivo. Ele fez várias perguntas de forma impulsionado por sua própria curiosidade, quem sabe, mas perguntas muitas vezes que os outros discípulos não fariam, mas perguntas que acabaram desencadeando ensinos graciosos e grandiosos de Cristo Jesus, e aqui não é diferente, porque em sua ousadia Pedro faz a pergunta, sugere a resposta, e Jesus utiliza este questionamento de Pedro e conta uma parábola que nos ensina sobre o perdão e nos faz notar inicialmente que o perdão é uma graça de Deus. O perdão é uma graça para podermos viver bem e viver em comunhão com Deus. No versículo 23 nós lemos: por isso é o que Jesus responde: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus então coloca aqui na sua história
um reino, um rei. Os reis eram dotados de poder, de muitas riquezas. Por isso, os reis eram tomados para ilustrar o poder absoluto de Deus e ilustrar os infinitos recursos de Deus. Na parábola, o credor é aqui incompassivo. Ele era um credor, mas também um devedor. E a dívida dele era tão grande que só um rei tinha condições de suportar a dívida dele e de outras dívidas semelhantes à dele. Ora, irmãos, esta parábola é conhecida. Já fizemos muitos estudos sobre o perdão, extraindo lições do conteúdo desta parábola. Tal é a plenitude de riqueza no conteúdo que Jesus coloca nesta parábola. Ele quer a nossa compreensão quais leitores cristãos no mundo hoje, de uma maneira mais precisa sobre o perdão. E na narrativa desta parábola, então, Jesus quer que entendamos, este homem tinha uma dívida, e a questão é que ele não podia pagar essa dívida. Então, parece que aqui na história da parábola temos uma lição que fica um pouco mais saliente, uma dívida que o devedor não podia pagar, e no acerto das contas, o seu senhor, o rei, disse: então vamos vender ele mesmo como escravo, vamos vender a esposa dele, os filhos dele e tudo quanto ele tem. Mas a dívida, se nós começarmos a analisar a parábola, vendendo ele a esposa, os filhos e tudo que ele tinha, não representava praticamente nada para o pagamento da dívida. Ia ser uma soma tão inexpressiva pelo tamanho da dívida deste homem. No verso 26 diz: então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Não existia outra saída. Só que é interessante porque Jesus, colocando desta forma na parábola as palavras, a atitude do devedor, o que Jesus está fazendo é apontando para a falsa retidão ao descrever a súplica desse homem: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele poderia viver muitas vidas, ele não teria, de acordo com o seu salário, os seus recursos, condições de pagar essa dívida. Mas Jesus faz assim, ele mostra a falsa retidão
e aplica na vida espiritual. Falsa retidão, irmãos, por não reconhecer plenamente o perdão do rei. O rei está disciplinando, mas ele não está ainda executando a sua ordem. Ele apenas ordenou venda, mas não havia sido ainda executada a ordem. Já existia naquele coração do rei uma generosidade. Era preciso acertar com os devedores, mas existia nele sim uma prontidão para o perdão. O que ele estava requerendo era honestidade no seu reino, a fidelidade dos seus súditos. E Jesus mostra aqui a falsa retidão. O homem continua com falsas promessas. Na vida espiritual, por vezes, é assim. Quantos acham que servir a Deus ou dar ofertas a Deus é pagar de certa forma uma dívida para com Deus, como se pudesse fazer? Muitos querem uma vida cristã, mas não levando Deus a sério nos compromissos, apenas falando a cada tempo: sê paciente comigo, sê paciente comigo. Mas o tempo de enganar o rei termina, e o tempo de enganar a Deus também encerra. É isto que Jesus está mostrando. Vem o acerto das contas, o perdão de Deus, imerecido é aqui, irmãos, ilustrado então no gesto do rei. No versículo 27, Jesus conta na parábola: e o senhor daquele servo, compadecendo, ele diz, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. A única saída para o servo devedor era receber o perdão para livrar-se da dívida. Mas ele teria que fazer isto. Ele teria que receber o perdão. Receber o perdão implicava em ele viver esse perdão, perdoando também os outros. Muitos ainda creem que o ser humano deve perdoar para ser perdoado. É um equívoco que entra sutilmente na igreja, e muitos acham mesmo: eu preciso perdoar para Deus me perdoar. Afinal, não é isto que Jesus ensinou quando oramos também o Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E depois que Jesus, lá no Sermão da Montanha,
recitou o Pai Nosso, ensinando aos seus ouvintes. Depois de falar, orareis assim: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Ele ainda acrescentou no final: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ora, as pessoas então passam a entender: eu só recebo o perdão de Deus se eu perdoar aquele que me ofendeu. Se eu não perdoar, então eu não terei o perdão de Deus. E executa um perdão, talvez imaginário, por medo de não receber o perdão de Deus. Perdoa porque tem medo. É um perdão que não tem valor algum na presença de Deus. Na carta de Tiago nós lemos: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ora, irmãos, como pode alguém usar de misericórdia se não possui misericórdia? E como pode alguém possuir misericórdia se não receber de Deus a misericórdia, sendo que Ele é o Pai de misericórdias? Na mesma forma, no mesmo sentido, como nós falamos daquele que é o inventor de tal coisa, é o pai de tal coisa. O pai da aviação, que inventou o avião. O pai de misericórdias é aquele que é a fonte de misericórdias. Como pode alguém usar de misericórdia para com o seu semelhante se não tem misericórdia? E como tem misericórdia se não recebeu de Deus primeiro? Como pode alguém perdoar sem conhecer de Deus o perdão primeiramente? Não tem jeito. O perdão que oferece não tem valor na presença de Deus se não recebe dele primeiro o perdão. Neste caso, só perdoa quem possui condições de perdoar. E só possui condições de perdoar aquele que reconhece conscientemente ter recebido de Deus o seu perdão. O perdão do próprio Deus. É isso que Jesus está mostrando na parábola para Pedro. Porque, como falamos no início do culto, o amor de Deus, quão infinito é. Quem pode medir? E por isso Ele perdoa. E perdoar é uma atitude que não pode ser somente 7 vezes, ou 70 vezes 7. Não. Na verdade, Jesus usou 2 números de perfeição, que é o número 7 e o número 10. Quando Pedro falou 7 vezes, ele pegou 10, multiplicou por 7, colocou 70. Imediatamente fez isso. 70 vezes 7, Pedro.
ele utilizou números de perfeição na sua matemática imediatamente, para mostrar que não há limite para o perdão que vem de Deus, que gera no cristão a disposição de perdoar. Assim, podemos também ver que o perdão é uma graça. É uma graça de Deus que precisa ser compartilhada. E nós temos algumas razões na palavra de Deus para perdoar aqueles que nos ofendem. Primeira, a reprovação de Cristo, de uma pessoa perdoada, não perdoar. No versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele não chegou e falou: dá para você me pagar a sua dívida. Primeiro ele agarrou o homem e começou a sufocar ele, pressionar, ameaçar, para depois então falar: agora você me paga, sob ameaça. Aquele servo do rei, ele não tinha tanto poder sobre o seu conservo como o rei tinha sobre ele, para vender como escravo, vender a esposa, vender os filhos. Ele não tinha esse poder, mas ele tinha o poder para mandar prendê-lo por causa da dívida. E o que ele tinha de poder para castigar o seu devedor na condição de credor, ele fez, ele não perdoou. Agora, qual era a dívida? Quem lê esta parábola, já vai querer fazer os cálculos logo. Mas perdão não é uma questão de cálculos, só que está aqui. Jesus faz um contraste. O homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. 160 toneladas de ouro é o que ilustra, que melhora o que aproxima. Aquele homem não tinha isto. Agora, o que devia para ele não era nenhum talento, era 100 denários, centavo, meio centavo. Menos que, dizem aqui os que fazem o cálculo, 30 gramas de ouro. Sim, não precisamos ficar aqui nos cálculos matemáticos. O que Jesus está fazendo é mostrando aqui, irmãos, a incalculável diferença e tocando o dedo na ferida do ser humano. Ele está apontando aqui para a mesquinharia humana. É isso que ele está falando. Em segundo lugar, podemos ver aqui que o perdão está relacionado à compaixão. Foi por pura compaixão que o rei concedeu a seu servo muito mais do que ele pediu. Ele ajoelhou-se reverentemente, dizendo: "Sê paciente comigo." E o pedido dele:
Sê paciente comigo, é a sua súplica, e tudo te pagarei. O rei deu muito mais do que ele pediu, perdoou toda a dívida, não porque o homem não tinha com que pagar, mas por causa da sua compaixão. É isto que Jesus está mostrando. Não podemos perdoar aqueles que nos cercam e nos ofendem. Não podemos perdoar baseado nas características, baseando assim o nosso perdão no merecimento da pessoa ou não, o que ela faz ou não. Mas perdoamos baseados também, irmãos, na nossa compaixão para com a pessoa. Ou então não é perdão, não tem jeito. A Bíblia não chama isso, qualquer outra coisa, de perdão. Pode parecer perdão, mas não é perdão. Aqui o rei concedeu a seu servo muito mais do que ele lhe pedira, e perdoou totalmente a sua dívida, isentando-o do castigo. Foi perdoado aquele homem, mas ele não entrou no gozo do perdão, ele não viveu o perdão, ele não recebeu o perdão. Isso nos faz entender um dos temas doutrinários da Bíblia, que nos ensina sobre o sacrifício de Jesus, que é um sacrifício suficiente para todos, todo mundo, mas é eficiente só para os salvos. Somente para os que creem. O cristão é assim, só pode ter certeza de que sua dívida está cancelada se ele também cancelar as dívidas dos seus devedores, isto é, só pode experimentar a certeza do perdão se estiver disposto a perdoar os pecados que foram cometidos contra ele também. Irmãos, é próprio agora cada um fazer uma sondagem no próprio coração. É próprio agora cada um fazer uma sondagem na própria vida e ver se não tem alguém ao seu redor, na história da sua vida, ver se não tem alguém ali esperando o seu perdão, o seu vizinho, o desacerto no passado com ele, e não consegue ver, fica evitando, o seu parente, um dos membros da família, ou alguém da igreja, ou na sociedade, no seu convívio, no trabalho. Existe alguém ali esperando o seu perdão. É preciso que este perdão seja realizado. Sabem por quê? Olha bem, porque Jesus concluiu esta parábola no verso 35. Ele diz, depois que falou que o rei chamou o seu devedor de volta por não ter perdoado o seu conservo e o castigou por ele não ter perdoado, não ter recebido o seu perdão.
aquele homem foi para o castigo, para a punição. E Jesus termina a parábola: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós, irmãos, devemos nos alegrar em muito com o perdão de Deus, mas também, na mesma proporção, devemos nos alegrar com o perdão que oferecemos àqueles que nos ofendem. Vamos cantar do Inário, hino 339, Venha, Senhor, guiar-me, 339. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. Convido a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos orar, impetrar a bênção, encerrar o culto com amém tríplice. Vamos orar. Pai celestial, Deus poderoso, gracioso Senhor, é bom estarmos na Tua igreja e podermos aqui reunidos louvar o Teu nome, prestar-Te o nosso culto em adoração, porque de fato sabemos, o Senhor é o Deus Criador, é o Deus poderoso, o único Senhor nos céus
na terra, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos chama a viver no teu reino, entrarmos a cada dia, a cada momento, neste privilégio, no gozo do teu perdão, para, perdoados, servir-te no cumprimento dos teus propósitos para a vida. Obrigado, porque a tua palavra sempre nos recorda do teu favor e também a tua palavra nos disciplina. Ela trabalha a nossa vida para vivermos tendo um comportamento que exalta o teu nome, um comportamento que honra o teu evangelho, como viver o teu perdão, perdoando aqueles que nos ofendem, demonstrando assim ou testemunhando o teu evangelho. Pai celestial, mas quantas vezes fazemos errado, e então nós pedimos mais uma vez, perdoa-nos, ajuda-nos, para que possamos fazer sempre de acordo com o teu querer, que o nosso caminhar seja uma expressão da tua vontade diante daqueles que nos cercam. Pedimos o fortalecimento para a tua igreja neste dia, o fortalecimento para as famílias que aqui se encontram, dando orientação, dando forças para enfrentarem os desafios, dando a todos nós as ricas consolações dos céus, o ânimo, o encorajamento do Consolador eterno, o teu Espírito Santo que habita em nós, porque o teu propósito é conduzir a tua igreja sempre à luz da tua vontade, para que os teus propósitos sejam realizados. Mas dá-nos, ó Pai, o viver em temor que devemos a Ti, uma vida santificada, uma vida apta a perdoar, uma vida a testemunhar o Teu perdão. Assim, queira nos conduzir, nos assistir a cada momento. Fortaleça a tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.